Shalom, queridos, aqui é o Ney Yosef. Sejam todos bem-vindos a este vídeo que é bastante esclarecedor, pelo menos assim, desejo que o seja. Percebo que há uma confusão nas igrejas, ou nas nossas igrejas, quando o assunto é Israel e igreja. Quando o assunto é Israel e igreja, fazemos um pouco de confusão. Bom, e eu quero aproveitar e pelo menos tentar, né? Porque eu sei que e espero ajudar alguns a entender realmente o que está escrito na Bíblia. Aqui tem algumas traduções e eu quero ler aqui. Veja, essa passagem que eu coloquei aqui está em Romanos, capítulo de número 11, versículo número 15. Por que esse verso? Em meio a tantos outros versos. Porque ao ler o capítulo, eu estou lendo todo o capítulo, desde Romanos capítulo 9, que Paulo está tratando exclusivamente sobre a queda de Israel e também de sua restauração. E esse texto aqui, para mim, foi um versículo chave. Foi o versículo chave, ou seja, é aquele versículo que para mim ele sintetiza tudo, né? Então todo o texto ele sintetiza tudo e dá checkmate. E nós temos que pensar segundo o que o texto está dizendo. Vamos lá. Diz assim: porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. Esse tipo de tradução, né? Nova linguagem de hoje. E o que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Bom, vamos ver outra tradução. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão sendo a vida de entre os mortos? Esse texto aqui está falando exatamente da reconciliação de Israel, né? Ou seja, observe que Paulo deixou nitidamente esclarecido, principalmente quem lê o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11. Fica mais nítido. Que haverá uma reconciliação nacional, né? Ou haverá uma restauração nacional. E esse texto aqui é o seguinte, ele não está falando simplesmente, Paulo não está falando simplesmente da ressurreição espiritual de Israel. Não é só isso. É claro que está também incluído. Mas o texto está se referindo exatamente à ressurreição dos gentios. Ele está fazendo aqui uma comparação, um paralelismo dos benefícios, ou os benefícios que os gentios receberam após queda de Israel, né? Ou após queda de Israel. Então a queda de Israel resultou riqueza para os gentios. Ou seja, Paulo vai trabalhar que isso estava dentro de uma agenda, como se estivesse dentro de uma agenda de Deus, e que na permissão divina houve a queda para que os gentios pudessem agora adentrar, ou seja, ser reconciliado, conhecer as escrituras, conhecer o evangelho, conhecer Deus e assim por diante. Aí ele disse agora, se essa queda resultou no que vocês estão vendo agora, ou seja, gentios reconhecendo Jesus e Yeshua HaMashiach, imagine quando eles forem restaurados.
O que o texto quer dizer é que haverá um grande testemunho, haverá uma grande colheita, haverá um novo tempo em que as nações serão alcançadas por Israel. Isso é nítido. Então, o papel que Israel a priori não cumpriu, não conseguiram cumprir, eles cumprirão no tempo da sua restauração. Eles vão cumprir, Israel será luz aos povos. Israel, eles vão representar o reino de Deus a todas as nações. Bom, Paulo aqui ele não está trabalhando exatamente no tempo, ou qual tempo escatológico será isto, né? Ele não está trabalhando exatamente nisto. Mas como a Bíblia é uma revelação progressiva, ou seja, nós vamos entendendo algumas revelações, algumas palavras por intermédio de outro livro das Escrituras ali, por exemplo, o livro de Guiliano, o livro do Apocalipse, né? Por exemplo, nós temos ali 144 mil que serão levantados, ou seja, 144 mil israelitas, judeus, né, de todas as tribos de Benjamim, né, e assim por diante, os levitas e assim por diante, serão levantados nesse período para, com certeza, pregar, anunciar as Escrituras no período da Grande Tribulação. No demais, eu não quero entrar aqui em questões ainda escatológicas, não quero entrar, né, nas questões escatológicas. Embora nas questões escatológicas, no contexto escatológico das Escrituras, ou seja, na doutrina do porvir, daquilo que há de desenrolar, o que há de acontecer segundo a agenda divina, nós temos, voltando aos profetas, se nós voltarmos aos profetas, por exemplo, Isaías 66 é extremamente escatológico, em que o leão viverá junto com o cordeiro, a criança enfiará as mãos dentro do buraquinho da serpente, né? Ou seja, onde com a serpente estiver, ele vai poder enfiar a mão lá e nada vai acontecer. Ou seja, o profeta está profetizando uma era em que haverá uma mudança na natureza, uma restauração da natureza, né? Os animais serão pacíficos, os homens serão pacíficos e assim por diante. E nós temos profecias, e assim as profecias nós vamos conectando as profecias, fazendo conexões com profecias. Por exemplo, há profecias que de Jerusalém, de Jerusalém, sairá a lei, ou seja, dentro do original, Torá. Às vezes lei fica um pouco... Gente, uma hora eu vou ter que fazer mais um vídeo, eu já fiz alguns vídeos tempos atrás, mas eu vou ter que explicar um pouco o que significa essa questão da lei. Eu sei que a tradução, às vezes, não lhe dá a oportunidade, ela não lhe dá a oportunidade de refletir melhor sobre o assunto. Você lê ali, é lei e pronto, né? Mas se tivesse a palavra Torá nas traduções, colocasse Torá, muitas pessoas não iam entender a priori, né? Alguém ia perguntar o que é Torá, mas com certeza quando começasse a estudar o que é Torá, né, e a explicação fosse dentro do conceito semântico, né, dentro das suas raízes hebraicas e assim por diante, a pessoa ia entender realmente o que significa Torá, que foi traduzido por lei. Então, lei, a pessoa fica, o ouvinte ou o leitor, ele fica meio que limitado, né, na sua compreensão, mas por entender que Torá só significa lei. E o sentido de Torá, o sentido da Torá,
ele pode te surpreender, tá? Por exemplo, vou pegar só um dos níveis de compreensão do que pode ser Torá. Do que pode ser Torá? Por exemplo, temos uma expressão dentro da cultura judaica que é Yeshua Torá viva. Ou seja, Jesus é a Torá viva. Yeshua, quer dizer, Yeshua, que nós traduzimos por Jesus, né? Fazemos uma adaptação, não é tradução, mas uma adaptação linguística, né? E chamamos de Jesus, né? Mas o seu nome Yeshua é Yeshua. Bom, Yeshua Torá viva. O que significa isso? Isso tem toda uma aplicação interpretativa, teológica, dentro do conceito hebraísta, do hebraico, dentro do conceito cultural judaico semítico, dentro do hebraico. Esse termo ele está se referindo a um sentido místico, claro. Observe, uma aplicação mística. Yeshua Torá viva é uma aplicação mística, assim como está em João, capítulo 1 e versículo 1. Deixa eu colocar aqui, vou ver se eu coloco aqui João, capítulo 1 e versículo 1. Vamos ver aqui. Que diz assim: no princípio era a palavra, e aquela palavra estava com Elohim, e Elohim era a palavra. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Aqui, ó. Aqui nós temos o sentido no hebraico só para mim explicar para vocês. Aqui João capítulo 1 em hebraico é Bereshit Hayah Hadavar Vehadavar Hayah et Ha-Elohim Ve-Elohim Hayah Hadavar. Veja só, Hadavar aqui, né, Bereshit é em princípio, Hayah Hadavar era o verbo era a palavra. Essa palavra aqui, Hadavar, né? Ela tem um significado da Torá, né? Da palavra da Torá, ou seja, Yeshua aqui é a Torá. Deixa eu ver aqui outra. Vamos ver aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver se eu acho rapidinho aqui agora. Tá. Deixa eu ver aqui. Breshit e Havam. Allahá aqui é Deus, né? Elohim e assim por diante. Aqui. Bom, esse Hadavar aqui, conforme nós lemos dentro do hebraico, né? Bereshit Hayah Hadavar, é o Logos que nós temos em grego, né? No grego, nós temos aqui o grego em hologos, kai em hologos, em prostonteon, kai theos em hologos. Então, veja, é palavra, né? Nós temos o termo aqui em hebraico, davar. Em hebraico, davar, que traz também o sentido da Torá. O sentido da Torá, né? Da Torá, que é a palavra de Deus. Então, veja, numa forma mística, Yeshua é a davar, Hadavar, a palavra, que é um artigo definido, tá, gente, em hebraico. Isso aqui é um artigo definido em hebraico, né? E ver Hadavar, aqui é uma conjunção, a conjunção é Hadavar, ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra Hayah era, aqui nós temos aqui um objeto direto, que indica o objeto direto, et ha-Elohim, ou seja, o que o texto está dizendo é que a palavra Hadavar é Elohim. Então veja, dentro da interpretação judaica, Yeshua, ele é a Torá viva. O que significa isso, Torá viva? O que quer dizer é que a Torá, ele se manifestou, ele tornou-se, né,
em forma de carne, se revestiu de carne. A palavra, ela se revestiu de carne. Observe que isso é uma interpretação mística dentro das Escrituras. Então observe, a palavra Torá, o conceito Yeshua Torá viva, Torá quer dizer a palavra de Deus, que vem Hadavar, né, que vem de Adavar também, ou seja, observe que eu não estou falando de raízes, né, porque Torá vem do verbo Yará, gente, tá, do verbo Yará e tal, não estou falando de raiz, mas estou falando de conceito semântico, uma coisa que vai ligando outras, tá. Então nós temos Yeshua como Torá vivo, ou seja, a Torá, ou seja, a palavra, a revelação de Deus que se fez carne, tá? Então nós temos aqui que se fez carne. Então, no versículo 2, Hu Hayah Hadavar Etzel Ha-Elohim, né? Então, meus queridos, observe que o significado de uma palavra, isso que eu quero dizer, o significado de uma palavra, ela não está, ou seja, a interpretação de um texto, de uma palavra, ela não está confinado somente em uma gramática. Observe que nós temos o quê? Contexto exegético, contexto cultural. Então observe que numa visão, por exemplo, gramaticalmente, Hadavar, a palavra, gramaticalmente, palavra é palavra. Isso é gramática, né? Palavra. Se eu for pegar uma palavra, se eu for pegar uma gramática e ver essa palavra aqui, também pode ser coisa, Hadavar, Davar pode ser coisa, né? Depois eu explico esse conceito de coisa, por quê? Porque todas as coisas veem a existência através de quê? Da palavra. Por isso que Hadavar, ele pode também significar coisas, tá? Coisa. Isso mesmo. Justamente porque, para vocês, olha, para vocês percebam a profundidade das Escrituras, né? Por quê? Porque todas as coisas advêm do quê? Da palavra. Então, por isso que Paulo, de uma forma mística, interpretando, diz que todas as coisas foram feitas por quem? Por intermédio de quem? De Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. Observe, então ele é Hadavar. Então observe que a interpretação, ele não está confinado só dentro de uma gramática. Palavra é palavra, né? Mas olha a interpretação dentro de um texto, dentro do estilo literário do texto. Então os nossos intérpretes dentro da cultura judaica, Yeshua, a Torá, ou seja, aquilo que chamamos de Torá, que nós traduzimos por lei, ou Torá, que você entende pelos cinco primeiros livros da Bíblia, né? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, tá, gente? Os 5 primeiros livros da Bíblia. É chamado de Torá, observe, né? Porém, observe que a interpretação pode sair desse contexto literal, né, linguístico, e pode abranger para formas o quê? Podemos trazer para formas, para metáforas, para formas simbólicas e místicas, tá? Eu sei que eu não vou nem adentrar em uma questão aqui, né, explicar, né, por exemplo, que são os 4 níveis de interpretação judaica, chamado Pardes. Então não vai adiantar eu entrar nisso aqui agora para vocês entenderem, mas para abranger melhor, seria melhor eu explicar, mas eu vou deixar para explicar isso hoje, né, que nós temos o Peshat, nós temos o Remes, o Drash e o Sod. Depois, quando tiver outra oportunidade, eu explico isso para os nossos nobres. Mas observe que a interpretação aqui, já na revelação da Brit Hadashah, no Novo Testamento, nós podemos ter a ideia de Torá como revestida de carne. Então você sai daquela interpretação linguístico-literal. A Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia.
Observe que nós adentramos em outro nível de interpretação mística e espiritual, ou seja, a Torá, a revelação do Pai, a palavra do Pai, ou seja, os preceitos, a ética, ou seja, a moral, entendeu? A revelação, todas elas se tornou carne, tornou-se em carne. E essa revelação, e esta carne, essa Torá que tornou-se carne, é Yeshua HaMashiach. Chama-se Filho de Deus. Observe. Então, que interessante isto. Por isso que eu digo que as Escrituras ela têm uma profundidade de uma forma extraordinária. E a língua original do grego, do hebraico, do aramaico, lhe concede essas minúcias. Você vai passar a ver, por exemplo, quando você entende o hebraico, você passa a entender a mentalidade de um hebreu daquela época, dos escritos que ele quis dizer e assim por diante. Então, meus queridos, é isso que eu quero passar para vocês. Então, quando o texto, voltando lá para o que nós estávamos dizendo, na realidade, esse texto que nós lemos em Romanos capítulo 11, versículo 15, nos ensina algumas coisas para mim aqui terminar. Capítulo 15, né? Tá aqui. Capítulo 15. Para mim terminar, esse texto nos ensina alguma coisa. Primeiro, Israel, como uma nação, ela será restaurada. Isso é nítido nas profecias, tá, gente? Por exemplo, livro de Ezequiel, capítulo 37. Explicando para vocês, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, está falando da restauração do povo de Israel. Eu sei que os pregadores usam para suas mensagens a restauração, você que está quebrado, e até para a igreja e tal, mas literalmente a nível Peshat, literal, o texto, a priori, que nós não tem como tirar o significado literal deste texto, está falando Ezequiel, quando Deus leva, no capítulo 37, quando Deus leva o profeta Ezequiel para o vale de ossos secos, né? Esse texto ali, por exemplo, os ossos que estavam espalhados, está falando de Israel espalhado pelo mundo inteiro, os ossos que estão espalhados no mundo inteiro. Isso aconteceu, né? Observe que até mesmo na profecia de Jesus, né, no capítulo 24, ele profetizou a destruição do templo, muitas vezes ali nos evangelhos, e profetizou que Israel seria disperso. E isso aconteceu, literalmente. Mas observe que o profeta já havia isto. Ele já tinha visto isto na revelação divina. Agora ele viu Israel sendo espalhado como ossos pelo mundo inteiro, ou seja, ele como a nação como corpo, ela não estava seguindo o seu propósito, né, divino, mas agora, pela profecia, o Eterno faz uma pergunta retórica para Israel. Porventura pode esses ossos secos se ajuntarem? O profeta diz, tu ó sabes, Senhor. Então ele disse, profetiza aos quatro ventos da terra. Se eu não me engano é assim, não é, gente? Ou seja, observe, Israel está disperso pelos 4 cantos da terra, né? Ou seja, por todo o mundo, mas vai chegar um tempo que eles vão voltar. E essa profecia já começou a se cumprir há muitos anos, né? Se eu não me engano, em 1448, quando houve aquela reunião lá da ONU, e o último que votou foi ali Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha só precisava de mais um voto, né, para determinar, ou seja, para que Israel tivesse o direito de voltar para a sua terra. Então Oswaldo Aranha, que era um brasileiro, né,
ele bateu o martelo ali e e foi declarado que a terra de Israel, lá em Jerusalém, Judá e tal, seria do povo judeu. Mas não seria fácil, né? Então os inimigos ficaram furiosos, e houve a guerra de 6 dias, em que aconteceu muitos milagres. Israel, que não estavam organizados, não tinha um exército preparado, né? De repente organizaram um exército, né? Imagine, né? Um povo está espalhado para o mundo todo. Agora teve que se organizar, teve que ter as suas bases militares e assim por diante, né? Tudo difícil para eles adentrar lá e conquistar novamente a sua terra. E assim aconteceu, e houve muitos milagres, e eles voltaram a ser uma nação novamente. Ou seja, o vale de ossos secos, os ossos que estavam se espalhando ali no vale, espalhados no vale, começaram agora a se ajuntar. E é isso que está acontecendo no desenvolver da história, né? No desenvolver da história, é isso que está acontecendo. As profecias estão se cumprindo cabalmente. Cabalmente as profecias estão se cumprindo. Então, observe, gente, né? Para vocês observar, né? Para vocês entenderem. Ou seja, a restauração está vindo aí, completa. Então, Israel hoje está debaixo de uma profecia. Está acontecendo a profecia. Até que, por último, nós temos, né? Por último, não. Nós temos agora a carne se ajuntando, porque se ajuntaram os ossos, agora começaram a se juntar a carne, né? Depois, Deus ordenou que fosse profetizado o espírito de vida que entrasse naqueles corpos que ainda estavam mortos. E houve ali, então, o sopro do eterno fôlego de vida, e Deus agora levanta um grande exército, um grande povo restaurado nele. Então Paulo aqui está falando também dessa restauração, quando ele diz no versículo 15, pois se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão senão vida de entre os mortos? Vida de quem? De todo mundo, gente. Ou seja, a restauração de Israel será glória para todo mundo. Todo mundo. Então, de Jerusalém sairá a Torá. Por isso que eu entrei em toda essa questão de Torá, porque de Jerusalém sairá a Torá. Ou seja, a palavra, os mistérios das Escrituras, os ensinos para o mundo todo, sairá de Jerusalém. Jerusalém será a capital do mundo. Ou seja, então esse termo Torá, que de Jerusalém sairá a Torá, ele pode ter o seu significado escriturístico, mas também, conforme eu já disse, o seu significado místico, porque de lá o Mashiach, a Torá viva, reinará o mundo, né? O Mashiach reinará o mundo. Observe as suas terminologias místicas. Então, gente, é isso aí. Então, observe. Uma coisa que muitos dos nossos irmãos, das nossas igrejas, não entendeu são esse fato, porque ainda continua uma repetição que a igreja tomou o lugar de Israel. A igreja não tomou o lugar de Israel, gente. A igreja, ela está no tempo dos gentios, vivendo o tempo dos gentios. Isso nunca foi ensino do apóstolo Paulo de igreja tomar o lugar de Israel. O tempo dos gentios Israel caiu e Deus está aproveitando essa fase, né? Essa fase de Israel, e o evangelho está sendo estendido, né? Para os gentios, e os gentios estão conhecendo a Deus, né? Então, tanto os judeus que Deus estão abrindo seus olhos, e quanto os gentios estão conhecendo o evangelho. O que vai acontecer? Simplesmente, quando chegar o tempo estabelecido pelo Eterno dos gentios, agora os gentios que estão adorando a Deus, o Eterno vai dizer assim, pronto, estou levantando o meu povo, um povo, né? Levantei um povo, mas agora eu vou cumprir a promessa, as alianças
né? Tudo que os profetas têm profetizado, agora eu vou restaurar o meu povo e vou levantar ele como luz e glória para todas as nações. Israel, pronto. E nós, irmão? Nós que fizemos uma aliança com Deus de Israel, os gentios que fizeram uma aliança com Deus de Israel, de maneira nenhuma seremos inferiores. Inferiores. Simplesmente vamos cumprir com papéis estabelecidos. É a mesma coisa quando nós dizemos assim, olha, gente, a mulher, o homem não é superior à mulher, mas diz que o homem é o cabeça da mulher. Ora, irmão, são ou seja, a maneira de entendermos esse texto é papéis. Exercemos papéis e responsabilidades diferentes. Isso não é uma questão de superioridade, que o homem tem algo superior à mulher e que a mulher é inferior que o homem. Deus ama o homem, assim Deus ama o homem assim como ama a mulher, e Deus ama a mulher assim como ama o homem, e para Deus somos todos iguais, somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas exercemos papéis diferentes. Temos responsabilidades diferentes. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, os gentios que foram também levantados como povo do Senhor Jesus, não é superior ao povo de Israel e nem tomou lugar de Israel nenhum. Mas Jesus não disse, ide por todo mundo. Gente, observe, aonde está escrito, ide por todo mundo e pregar o evangelho, que isso é tomar lugar de Israel. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e nós estamos pegando versículos e fazendo um mingau. Isso não tem nada a ver com tomar o papel de Israel. Nós estamos cumprindo com uma agenda, com um mandamento de Deus, de fazer discípulos, de pregar o evangelho, mas isso não quer dizer que nós tomamos lugar de Israel. Nós estamos exercendo o papel que Deus nos estabeleceu. Porém, Deus estabeleceu que, observe, Deus restaurará Israel e haverá multidões, haverá vida de entre os mortos, que será uma grande colheita, um grande testemunho, uma grande restauração para os gentios, por intermédio desse povo chamado Israel. E nós, gentios, seremos um só povo com Israel. Um só povo com eles. Mesmo que talvez pode ter alguns papéis, né? Israel ter um papel, tal, mas seremos um só povo com o povo de Israel. Não tem nada disso de igreja tomou lugar de Israel. Não sei de onde que nós tiramos esse tipo de coisa. Tá bom? Que o Eterno abençoe a todos vocês. Lerri Traor.